A paz do Senhor, irmãos. Vamos começar então mais um culto para a honra e glória do Senhor. Que Deus faz presente neste lugar, né? Que Ele é o nosso convidado de honra. Antes mesmo de nós estarmos aqui, Ele já se fazia presente. Então, que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Vamos começar, né? Vou estar orando aqui. Então, que cada um possa curvar sua cabeça aqui, aonde estiver, né? E vamos orar. E logo em seguida colocamos um louvor. E, em nome de Jesus, nosso irmão William aí vai estar pregando hoje para a honra e glória do Senhor. Amém? Senhor Deus e meu Pai, Deus amado, Deus querido, eu coloco a minha vida diante do teu altar, Senhor, nesta hora. Eu clamo ao Senhor, Pai, para que o Senhor seja presente em cada vida aqui, que o Senhor seja presente aqui em cada casa, Senhor, aonde quer que cada um esteja aqui, que o Senhor se faça presente na vida deles. Que o Senhor derrama a tua bênção, a tua graça, o teu mover, Pai. Que possamos nos diminuir e que o Senhor cresça. Que todo levantar do inimigo, Pai, que tenta, Senhor, nos paralisar, que o Senhor faça que caia por terra agora em nome de Jesus. Porque este culto, Senhor, é para glorificar o teu nome. Este culto, Senhor, é para exaltar o Senhor. Este culto, Senhor, é para ti. Não somos nada, Pai. Estamos aqui apenas querendo encher do Senhor. Estamos aqui, Pai, querendo apenas ouvir a tua voz. Estamos aqui, Senhor, para nos derramar diante do teu altar. E eu louvo ao Senhor por cada dia que o Senhor nos dá, Senhor, por cada quinta-feira que o Senhor nos faz estarmos aqui, Senhor, presentes para ouvir a tua voz. Então nós clamamos ao Senhor, faça presente em cada coração e que possamos nos esvaziar, Senhor, para que o Senhor encha os nossos corações, que possamos, Senhor, abrir as nossas mentes e colocarmos, Senhor, diante de Ti. Então, nesta noite, Senhor, eu consagro este culto em Teu altar, Senhor, e que seja feita a Tua vontade em nosso meio, que o Teu Espírito Santo esteja à vontade para, sim, estar em cada vida, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor, Pai. Te louvamos. Aleluias. Aleluias, glória a Deus. Toda honra, toda glória ao Senhor, Pai. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Que possamos adorar ao Senhor em qualquer circunstância. Aleluias, glória a Deus. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam,
Às vezes as luzes se apagam e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Que possamos adorar a Deus em todas as circunstâncias. Não importa o que estamos passando, que viemos adorar ao Senhor. No meio da dor, no meio da angústia, no meio do choro, que possamos adorar ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é tudo o que precisamos. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Eu te adoro, Senhor. Eu exalto o seu nome. Obrigada, Deus. Obrigada por estarmos aqui nesta noite. Obrigada pelo Senhor ser o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que não deixa faltar nada, aquele, Pai, que mesmo em meio, Pai, ao deserto, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor caminha conosco, a Tua presença, Pai, é que nos sustenta a cada manhã. Toma, Senhor, cada dor, toma, Senhor, cada coração desesperado, toma, Senhor, a cada um que chora, Senhor, enxuga estas lágrimas, Pai. Toma cada um diante do Teu altar, que possamos nos prostrar, Senhor, que possamos reconhecer que o Senhor é o Deus de todas as coisas, que o Senhor, Pai, é que movimenta as águas, é o Senhor, Pai, que nos prova sim, é o Senhor, Pai, que nos dá a alegria do dia, Pai. Ah, Deus, sem o Senhor não podemos nada. Estamos caminhando, Pai, em um mundo, Senhor, num mundo angustiante, num mundo em que não nos traz nada, mas o Senhor nos dá esperança, o Senhor nos dá alegria, o Senhor nos dá o gozo, o Senhor nos dá a vontade de viver. Então, que o Senhor coloca, Pai, essa esperança nesta noite em cada coração, que o Senhor coloca a luz do Senhor
Senhor, e que o Senhor resplandece o teu rosto sobre as nossas vidas, e que cada oração aqui suba como perfume suave às tuas narinas, Senhor, e que viemos nos prostrar e reconhecer que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida, e que se não for por ti, Pai, nada seremos. Coloco a vida do William agora em tuas mãos. Abençoe o teu filho, Pai. Que ele seja boca diante do Senhor. Que tudo que ele falar aqui, Pai, que seja feita a tua vontade. Abençoe a casa dele, abençoe a família dele, Pai, e que o Senhor continue honrando ele por onde quer que ele esteja, Pai, porque ele é o teu servo, ele é o teu filho, e ele, Pai, ele disponibilizou esta noite de estar aqui conosco, Senhor, para falar do teu amor. Então que o Senhor cede com ele e que o Senhor cede com cada vida aqui nesta noite. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos por tudo que tens feito e por tudo que hás de fazer. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, William. Amém? Amém. Estava desligado o microfone aqui. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos novamente, com a paz seja convosco. Amém. Já quero agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Para mim é uma honra muito grande. Eu tenho o maior prazer de falar acerca da palavra de Deus, Amém. De sempre conversar sobre as Escrituras. E estar aqui falando disso é como fosse algo assim, é sobrenatural por estarmos falando da palavra, estar falando de um Deus poderoso, mas é uma honra muito grande. Nessa noite, eu gostaria de falar, através da palavra de Deus, sobre um tema muito importante e um tema que tem falado comigo por um longo tempo. Essa mensagem eu já preguei ela em alguns lugares e sempre quando eu falo dessa mensagem, eu aprendo um pouquinho mais com ela. Então, eu vou estar lendo Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? As obras de sua mão abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Então nós vemos aqui nesse texto de Jó algo muito importante acerca do nosso relacionamento com Deus. Eu estudando um pouco mais, lendo um pouco mais sobre a história de Jó, eu pude perceber algo que mudou a minha forma de ver a história de Jó e também do meu relacionamento com Deus. Mudou através disso que eu pude aprender com a história de Jó. Normalmente, quando nós ouvimos falar sobre Jó, nós sempre ouvimos acerca da bem-aventurança, acerca da paciência nos momentos de angústia, acerca da perseverança nas tribulações. Então, eu sempre ouvia falar disso. E até em alguns lugares sobre triunfar, sobre vencer, sobre ser próspero duplicadamente. Mas algo me chamou a atenção na história de Jó, foi acerca de Deus e o próprio Satanás. Porque se nós formos olhar o contexto da fala de Satanás a Deus, nós vamos ver Deus mostrando Jó a Satanás.
Porque Deus pergunta para Satanás, de onde vens? E Satanás diz que ele vem de rodear e vagar sobre a terra. E aí, o que me chama a atenção foi que o próprio Deus falou para Satanás, tem visto o meu servo Jó? E Deus fala para Satanás, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia da face do mal. E aí eu me coloco um pouco assim, como que eu posso dizer? Eu tento olhar a minha própria vida, eu me coloco em análise agora e eu começo a ter essa análise acerca de quem eu sou para Deus. O que Deus ele tem enxergado em mim? O que Deus ele tem visto na minha vida? As minhas atitudes, elas têm formado palavras a Deus? Quais palavras são? Será que eu tenho sido uma pessoa reta? Será que eu tenho sido uma pessoa íntegra? Será que eu tenho temido a Deus? Será que eu tenho se desviado da face do mal? E é interessante que tudo isso, ao longo do decorrer da história de Jó, nós vamos entendendo um pouquinho mais. E também, ao longo da Escritura, nós vamos conhecendo um pouquinho mais do que esse ponto na história de Jó quer passar para nós. E também, dentro desta mensagem, o que eu quero transmitir para vocês, o que a palavra quer revelar para cada um dos irmãos. É interessante, irmãos, que quando Deus mostra Jó para Satanás, a primeira expressão de Satanás foi: por acaso Jó, ele é reto? Por acaso Jó é temente a Deus? Por acaso Jó se desvia do mal? Será por acaso Jó é íntegro e em vão? E essa foi a expressão de Satanás para Deus. Por acaso Jó faz tudo isso em vão? O Senhor cerca ele, o Senhor abençoa ele. Por isso que ele é assim. Por isso que ele é reto, por isso que ele é íntegro, por isso que ele é temente, por isso que ele se desvia do mal. O Senhor abençoa, o Senhor cerca ele. E nesse versículo, até se os irmãos quiserem marcar, o versículo 9 diz: então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Ou seja, em vão ele teme a Deus? E foi aí, nesse versículo, que eu comecei a meditar um pouquinho mais. Espera aí, como assim? Nós estamos falando de um homem que na face da terra era um homem exímio, era um homem totalmente exemplar, era um exemplo para a sociedade. E é um exemplo para nós hoje. Este homem, Deus estava falando dele. E quem sabe Jó não sabia que Deus estava falando dele para Satanás. E no decorrer da história do livro de Jó, tudo que é relatado no livro de Jó, se a gente parar um pouquinho para analisar, a gente vamos encontrar resposta no próprio livro de Jó. Nós vemos que os amigos de Jó acusavam Jó de estar em pecado. Por isso que tudo aquilo sobreveio sobre ele. Mas nós, como leitores, nós encontramos a resposta e nós dizemos que ele não estava em pecado. Os amigos de Jó acusavam que ele não tinha um coração sincero a Deus e que ele tinha feito algo errado. E na leitura do livro de Jó, nós encontramos a resposta que o coração dele era um coração sincero a Deus. Que a vida dele era uma vida sincera diante de Deus. Então não tem como nós atribuir algo de mal para que tudo aquilo sobreviesse na vida de Jó. A resposta que nós encontramos está em Deus provar para Satanás que aquele homem era um homem reto, era um homem íntegro, era um homem temente a Deus e que se desviava do mal sem ter
bens nenhum. Era um homem que, se ele tivesse os seus bens, se ele tivesse as suas riquezas, ele ia glorificar a Deus. E que, se ele não tivesse, ele também iria glorificar a Deus. Nós vemos isso no decorrer da história de Jó. Talvez nos primeiros capítulos do livro de Jó, nós podemos chegar a entender que Jó, ele estava amaldiçoando a Deus, ele estava amaldiçoando a vida dele no sentido de eu não mereço nada, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. O que eu merecia era a morte, um aborto, ou que eu nem tivesse nascido seria melhor. Mas se a gente entender a gravidade, a profundidade do que Jó estava passando, nós ia entender a reação dele. Mas no decorrer da história de Jó, nós vamos entendendo que Jó ele começou a glorificar, a exaltar a Deus nos momentos mais difíceis da vida dele. E esse era o momento mais difícil, onde ele perdeu tudo. Mas se nós lermos a história de Jó, o livro de Jó, talvez nós não vamos profundamente entender a mensagem de Jó. E é exatamente isso que eu queria que todos os que estão me ouvindo pudessem compreender. Nós não estamos falando de um homem que Deus, como que eu posso dizer para os irmãos? Nós não estamos falando somente de um homem que era temente a Deus, que era um homem íntegro e reto. Mas nós estamos falando de um homem que Deus conhecia ele. E foi aí que eu comecei a pensar um pouco mais profundo na história de Jó e olhar para a minha própria vida. Talvez nós conhecemos a Deus, mas o conhecer a Deus, que eu quero dizer, é de ouvir falar. É como se fosse um Deus universal, como se a Bíblia ela fosse uma Bíblia universal. Todos conhecem a Deus, todos sabem sobre Jesus, todos já ouviram falar sobre Jesus. Mas será que Deus, ele conhece a todos? E é nesse ponto que eu queria dizer para você. Será que Deus, ele nos conhece? Será que Deus, ele me conhece? Será que Deus conhece a você? E é essa a briga do livro de Jó. Era um homem que Deus conhecia e Deus apresentou esse homem a Satanás e Satanás disse a Deus que Jó temia, que Jó era um homem reto e íntegro, porque ele tinha tudo. E a prova para Satanás foi a permissão de Deus para que ele tocasse nos bens, para que ele tocasse ali na posteridade de Jó e futuramente até na saúde de Jó, para que Deus provasse para Satanás que Jó era reto, íntegro, temente e que se desviava do mal, não pelo que ele tinha, não pelo que ele possuía. E é interessante, meus irmãos, que isso nos prova que quando Deus nos conhece, e isso nós temos essa sensibilidade de que Deus nos conhece pela nossa obediência a Ele, pelo nosso temor a Ele, pela nossa submissão a Ele. E isso demonstra que Deus nos conhece. Será que isso não faz os irmãos lembrar de algum texto? Mateus capítulo 7, naquele grande dia, a condenação para o ímpio, as palavras que Jesus irá usar seria: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu não vos conheço. E isso, irmãos, para nós é algo, e isso eu acredito que ninguém quer ouvir. Eu acredito que todos querem ouvir que Jesus nos conhece. E é interessante, irmãos, que no final da história, no último capítulo de Jó, se os irmãos quiserem acompanhar, Jó capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim:
Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Irmãos, esse texto traz uma profundidade para nós que Jó, ele ouvia falar de Deus, mas agora ele via. E um profundo arrependimento veio no coração dele, por quê? Porque tudo aquilo que passou, tudo aquilo que ele sofreu, tudo aquilo que ele enfrentou, nada mais era do que Deus provando para Satanás que ele era um homem reto, que ele era um homem. Irmãos, todas as provas, todas as tribulações que nós passamos é um momento, é uma oportunidade de nós provar para Satanás que ele não governa mais a nossa vida. É uma oportunidade para nós mostrar para o mundo e para todos aqueles que estão à nossa volta que nós fomos regenerados, que nós nascemos de novo. Essa é uma oportunidade para mostrar para todos aqueles que Jesus ele habita dentro do nosso ser e que ele governa a nossa vida. E que principalmente ele nos conhece e nós o conhecemos. Não somente de ouvir falar, não somente porque tal pessoa falou que Jesus é maravilhoso, não somente que nós ouvimos falar que Jesus ele cura, ele liberta, ele salva, mas nós o conhecemos. E é interessante que na carta aos Filipenses, no capítulo 3, Paulo ele começa a dizer acerca dele que ele podia se gloriar porque ele foi circuncidado ao 8º dia, que ele era da tribo de Benjamim, que ele era fariseu, que ele era zeloso. Mas é interessante que ele considera tudo aquilo como perda. Ele considera como esterco para alcançar algo maior, para conhecer a Jesus e principalmente ser achado nele. Irmãos, a história de Jó revela para nós que o conhecimento, que ser conhecido por Deus e nós conhecer a Deus é algo muito mais profundo do que bênçãos, prosperidade e riqueza. Ter um contato, ter um relacionamento com Deus é muito maior do que possuir, irmãos. Nós vemos hoje, nos dias atuais, nós vemos uma blasfêmia atrás de outras blasfêmias acerca da nossa fé. Nós vemos que nas aberturas das Olimpíadas e tantas outras coisas, o cristianismo ele é blasfemado, o cristianismo ele é pisado. Mas é interessante que muitos se escandalizam, muitos querem fazer justiça com as próprias mãos. Mas se nós formos olhar acerca das Escrituras, nós somos loucos sim. Nós somos taxados de tantas coisas. São tantas coisas ruins atribuídas a nós, mas eu quero dizer para você que o teu Messias, que o meu Messias, que o meu Jesus, o teu Jesus, ele foi crucificado, ele foi morto. Mas isso trouxe para nós a oportunidade de sermos salvos. Isso trouxe a oportunidade de conhecer a Deus.
O apóstolo Paulo, ele diz que através da morte e ressurreição de Cristo, nós temos paz com Deus. Nós podemos conhecer a Deus. Em João capítulo 14, Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não fique com o teu coração ansioso, não fique pensando no que fazer. Será que vai ter morada? Será que não vai ter? Jesus foi elevado aos céus e agora o que será de nós? Mas ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E desde agora tende vistos e tende conhecido ao Pai. E é interessante que Felipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde, estou há tanto tempo convosco e ainda me pergunta, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Irmãos, o que eu quero dizer para cada um dos irmãos que está aqui me ouvindo é que nós temos a oportunidade de conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. E Ele nos conhecer. Hoje, nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos a remissão dos nossos pecados através de Cristo. E isso para nós é algo maravilhoso, isso para nós é algo glorioso, porque hoje nós não precisamos mais nascer numa nação, nós não precisamos fazer nós não precisamos mais fazer parte de uma genealogia para dizer que somos filhos de Deus e ser conhecido por Deus. Mas, como diz o próprio João, que eles rejeitaram, ele veio para os seus e os seus não conheceram, mas ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus a todos aqueles que creem no seu nome. Irmãos, isso para nós é glorioso. Hoje eu posso dizer que eu conheço a Deus não só de ouvir falar. Hoje eu posso dizer que eu tenho um relacionamento com Deus não somente de ouvir falar, mas porque eu sei que Deus, através do seu Santo Espírito, habita dentro do meu coração, que Ele faz morada em mim, que hoje Ele não habita mais em um templo feito por mão de homens, que Ele não habita mais no templo de Salomão, no tabernáculo, dentro de uma arca, mas Ele habita dentro de mim. Eu sou a morada, eu sou a habitação de Deus hoje, e isso prova para mim que Ele me conhece, e isso prova para mim que eu o conheço, e que eu considero como perca tudo aquilo para conhecer a Cristo. Eu considero como perca os bens, as riquezas, os bens materiais para conhecer a Cristo, porque Cristo hoje é a minha suficiência. Hoje, para mim, o meu bem maior não é a minha casa, não é a minha família, não é os meus bens, mas é Jesus. Porque os bens eu posso perder, a minha família eu posso perder, a minha esposa pode vir a falecer, os meus filhos podem vir a falecer, mas a minha riqueza, o meu bem maior é Jesus. Amém, Jesus. E através de Jesus eu tenho a certeza que através da morte eu posso morrer aqui, o meu corpo pode ser mutilado, mas eu tenho a certeza na vida eterna. E é isso, irmãos, que em João capítulo 6, versículo 66, diz assim, à vista disto, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Irmãos, olha esse texto. Olha esse texto. Existe um louvor da Gabriela Rocha que diz, para onde iremos nós? Não querendo corrigir a letra do louvor nem nada,
mas não é lugar geográfico, não é o lugar que nós estamos falando, mas é a pessoa. Pedro, ele não falou do lugar, mas ele falou da pessoa. Ele diz: para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. E o versículo que eu queria fixar é: e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nós temos crido e conhecido. Irmãos, o Jesus que nós anunciamos não é o Jesus universal que todos conhecem. Não é o Jesus do quadro, não é o Jesus da pintura. Mas o Jesus que nós conhecemos é aquele que nos salvou do pecado. É aquele que nos deu a oportunidade de vida. É aquele que nos deu a oportunidade de renascer de novo. Essa semana passada, nós fizemos um batismo pela graça e misericórdia de Deus. E uma das irmãs, ela veio no carro ali do casal que se batizou, e o marido dizia assim: olha, esposa, os nossos pecados foram perdoados. Nós tivemos a oportunidade de nascer de novo. E a esposa concordava com o que ele falava. E eu fiquei meditando nisso, que o evangelho, ele traz isso para as pessoas. Em uma sociedade onde há muita depravação, onde o pecado governa, onde as pessoas se entregam à libertinagem, o evangelho, ele vem para aqueles que de bom grado o recebem, porque o evangelho é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a esperança para a humanidade. A esperança para a humanidade não é o dinheiro, não é os bens materiais, mas é Jesus. A esperança para a humanidade não é um homem, um representante político, não é um representante eclesiástico, mas é Jesus. E isso nos mostra que lá na história de Jó, quando Jó ele percebeu que em tudo aquilo que talvez estava meio embaraçado, estava meio turvo, ele pôde ver em Deus a esperança dele. E a maior riqueza de Jó não era os bois, não era a casa, não era os filhos, não era a esposa, mas era Deus. Porque é interessante que Jó perdeu os bens, os filhos, a casa, tudo aquilo que ele possuía. Mas lá na frente, ele pôde ver que de Deus procedeu tudo duplicado. Eu fico analisando, irmãos, eu comentei isso com um irmão, e ele falou um negócio para mim que eu fiquei muito interessante. Claro que isso é uma ilustração, não está no texto, mas quem sabe Jó estava ali orando pelos seus amigos, e de repente ele ouve a sua mulher chegando até ele dizendo: olha, eu não sei, mas tem alguém que trouxe tantos bois para nós, tantas ovelhas, e tá tudo bonito. E ele falou assim, e que ela chega até ele, diz assim, bem no ouvido de Jó: Jó, eu estou grávida. E isso, irmãos, mostra para nós que se nós temos Deus, se nós conhecemos a Deus e Deus nos conhece, você pode passar por um momento mais difícil da tua vida. E você vai sofrer, você vai chorar, você vai se entristecer pelos momentos difíceis. Mas a tua esperança vai estar em Deus. Você pode perder, você pode ser perseguido,
você pode ser caluniado, mas a tua esperança está em Deus. Irmãos, conhecer a Deus é maior do que qualquer riqueza que nós podemos ter. E Deus nos conhecer é maior do que qualquer coisa nesse mundo. Irmãos, Deus abençoe que a tua fé, através dessa palavra, possa ter sido acrescentada. E que Deus possa ter se revelado a você através dessa palavra. Eu agradeço a sua oportunidade e retorno à irmã. Amém, glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Como a gente vê, né? O brilho do Senhor transbordando na sua vida. E você falando aí, eu vi os seus olhos brilhando, às vezes a vontade até de chorar, porque assim, falar desse Deus é maravilhoso, é grandioso, e que oportunidade que temos, né? Quantos queriam estar aqui, uma oportunidade de estar ouvindo a palavra do Senhor e não pode? Quantos estão escondidos, né? Porque não pode anunciar a palavra do Senhor. E nós, como cristãos, estamos aqui no Brasil, temos a oportunidade, temos o livre-arbítrio para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir, né? O Senhor falando nas nossas vidas. E essa palavra de Jó, ela é maravilhosa. Eu acho assim que Jó é um dos personagens principais da Bíblia. É um dos personagens assim que hoje faz resplandecer no coração de muitos, que é uma história assim onde a pessoa perdeu tudo, né? A saúde dele estava debilitada e mesmo assim ele colocou a fé e a esperança em Deus. E às vezes nós, pobres mortais, um ventinho que passa, a gente já está querendo desistir. Uma coisa que se levanta contra a nossa vida, nós já... Não, Deus, eu não quero mais viver, eu quero... Tira a minha vida, eu não quero mais, eu não mereço. E aí? Então, hoje que possamos, né, meditar nessa palavra e possamos ver o que Jó passou e mesmo assim ele confiou no Senhor, a esperança dele estava em Deus e o Senhor restituiu ele em dobro, deu ele muito mais do que ele, né, do que ele tinha. Então, que possamos colocar as nossas vidas no Senhor, que possamos acreditar em Deus, que pode vir doenças, pode vir o desemprego, pode vir a fome, pode vir a perca do dinheiro, mas nós temos um Deus que nos restitui tudo isso, um Deus que nos faz olhar para os céus e confiar, porque a nossa esperança não está aqui nessa terra, a nossa esperança está em Deus. O mundo, a gente não precisa esperar mais nada dele, nós estamos vendo aí tudo que está acontecendo. Então não temos mais nada que esperar deste mundo, mas que nossos olhos estejam fixados no Senhor, que a nossa fé esteja em Deus, que possamos confiar no Senhor dia após dia, independente do que passamos. Sei que as lutas, elas são difíceis, né? Mas o Senhor, ele é maior do que tudo isso. Então que o Senhor possa acrescentar na sua vida hoje essa esperança que Jó teve, essa fé que Jó teve, que ele não deixou abalar, mesmo a mulher dele, né, falando com ele que não tinha mais esperança, mas a esperança dele estava em Deus. E o Senhor, ele tem nos capacitado, o Senhor tem nos dado sabedoria, discernimento, intimidade. Aqueles que querem ter intimidade com o Senhor está aí. Ele não vai colocar uma faca no teu pescoço, é você que tem que procurar Deus, é você que tem que procurar intimidade com Ele. Ele está de coração aberto, Ele está de braços abertos, Ele te dá colo a hora que você precisa. Então, assim, continue perseverando, mesmo que as circunstâncias dizem não, continue nos caminhos do Senhor. Deus tem nos dado a oportunidade de estar neste culto. A cada culto tem sido uma palavra maravilhosa, uma palavra assim grandiosa aos nossos corações. Hoje eu estou aqui pela graça do Senhor. Passei muito mal antes de entrar. Pedi a Deus para me dar muita força.
E eu tô aqui, sabe, porque não é a Kelly, é o Senhor, e é Ele que me fortalece, é Ele que me coloca aqui. Se Ele me deu essa visão, eu creio que todos os momentos Ele vai estar comigo. Eu posso estar doente, eu posso estar com dificuldade, mas eu estarei aqui, firme na presença do Senhor, porque é Ele que me sustenta, é Ele que me coloca de pé todas as manhãs, é nele que eu deposito a minha alegria, porque a minha alegria não vem mais deste mundo, não vem mais do homem, a minha alegria vem do Senhor. Então, que você continue perseverando. Nós colocamos esse culto todas as quintas-feiras para mais de 200 pessoas, mas eu acredito que se é isso aqui que é para estar, é porque Deus tem para falar em cada coração aqui. Então, assim, se são hoje 14, é porque o Senhor escolheu esses 14 para estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Ele escolheu os 14 aqui para ouvir essa grandiosa palavra. Ele colocou os 14 aqui porque Ele quer que vestimos a armadura de Efésios, que continuamos guerreando, que sejamos fortes, que sejamos corajosos, que sejamos filhos do Senhor. Então, continue, irmãos, caminhando, continue na presença do Senhor, continue querendo essa intimidade com Ele, porque mais Ele tem para fazer na vida de vocês, como Ele tem feito na minha vida, como Ele tem feito na vida do irmão William. Continue perseverando, continue levando a palavra do Senhor àqueles que necessitam, continue falando desse amor, continue com esse coração cheio, porque é um amor incondicional, é um amor que nos preenche de uma forma que a gente não precisa de mais nada nessa vida. Então, continue perseverando, continue forte, continue corajosos, continue na presença do Senhor, que tudo tem um propósito nessa vida, e tudo que o Senhor falou, Ele vai cumprir, porque pode passar tudo, menos a palavra do Senhor. Então, muito obrigada, irmão William, né, por ter disponibilidade, né, de estar aqui conosco nesta noite, por ter trago essa palavra grandiosa, a palavra de Jó, que a cada dia mais Deus continue te honrando, continue te abençoando, continue sendo aí esse homem, né, na presença do Senhor, que Deus continue falando no seu coração, que a sua casa, a sua família seja fortificada no Senhor. E nós agradecemos muito, muito mesmo por você ter tirado esse tempo aqui conosco. Amém? Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas no... Kelly, alguém está querendo falar aí, não? Levantou a mãozinha aí, ó. Acho que foi a Roseli, mas deve ter sido engano. Roseli, você quer falar alguma coisa? Deve ter sido engano. Então, vamos orar, vamos colocar, né, gente, o Brasil nas mãos do Senhor, para que Deus continue abençoando o nosso Brasil, para que Deus continue colocando pessoas, né, levantando pessoas para a honra e glória dele. E nós acreditamos que o Brasil ainda tem chance, que o Brasil ainda tem esperanças, que ainda vamos ter um Brasil abençoado no Senhor, porque aqueles que estão de joelhos, aqueles que estão clamando, eu creio que Deus tem ouvido, e vamos crer que ainda há esperança para esse Brasil e que muitos vão curvar sim ao Senhor. Amém? Senhor Deus e meu Pai, Deus amado e Deus querido, te louvamos, Senhor, por esta palavra. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor faz presente o tempo todo em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. Ah, Deus, que quando o Senhor olhar para nós, Senhor, que o Senhor venha nos reconhecer como filhos, que o Senhor venha nos reconhecer como servos, que o Senhor venha nos reconhecer como o teu amor, Senhor, que também possamos a cada dia mais reconhecer quem é o Senhor em nossas vidas, reconhecer que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, reconhecer que o Senhor é o único Deus desta nação, que o Senhor é o único Deus das nossas vidas, que o Senhor é o único Deus que move montanhas, que a nossa fé seja fortalecida no Senhor, que sejamos filhos guerreiros, que estejamos prontos, Senhor, para guerrear, que estejamos prontos, Senhor, para servir, que estejamos prontos, Senhor, para levar o teu evangelho a esta nação.
nação, que possamos ter sempre, Senhor, nas mãos a armadura do Senhor, que sejamos filhos do Rei, que sabemos, Senhor, que o Senhor é o Deus que tudo pode, que não importa as circunstâncias, que não importa as adversidades, que não importa o mal que se levanta contra as nossas vidas, mas que viemos crer neste Deus glorioso, neste Deus que faz grandes coisas, que é o Deus que faz acontecer, é o Deus que planta semente e onde colhemos o melhor desta terra, que sejamos filhos honrados do Senhor, que quando o Senhor olhar para as nossas vidas, que o Senhor, Pai, se alegra, que o Senhor possa encher o teu coração de orgulho, de amor e de alegria, que viemos cometer o bem, que viemos fazer, Pai, honra ao teu nome nesta terra, Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos por cada vida aqui nesta noite, por cada vida que tirou um tempo, Senhor, para ouvir a tua palavra, para engrandecer o teu nome, para te louvar. Obrigada pela vida do irmão William, Senhor. Sei que o Senhor é com ele, sei que o Senhor o abençoa, que o Senhor faz grandes coisas na vida dele. Te entregamos o Brasil diante das tuas mãos. Sabemos que essa terra vai ser uma terra santa, sabemos que vai ser uma terra cheia de esperança, uma terra, Pai, que vai sim se humilhar diante do Senhor, uma terra que vai caminhar diante do teu altar, Senhor, onde somente existirá um Deus, que é o Senhor, o único Deus de todas as vidas, em nome de Jesus. Nós te louvamos nesta noite e sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é conselheiro, que o Senhor é grandioso, Pai, que o Senhor nos dê uma noite grandiosa, que o Senhor nos dê uma noite de bons sonhos, sonhos do Senhor, sonhos, Pai, que possam sim nos dar esperança de acordarmos no outro dia, Senhor, e nos alegrar, que possamos agradecer mais, Senhor, e que possamos estar diante do teu altar. Nós te louvamos por esta noite, nós te louvamos por esta palavra, nós te louvamos por cada vida aqui presente e que o Senhor abençoe cada vida, cada casa, cada família, Senhor, cada portas abertas. Nós te louvamos, Senhor, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. E obrigada por nos sustentar até aqui. Obrigada por tudo, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada vida. Amém, glória a Deus, que cada aleluia. vida que esteja cada dia no caminhos do Senhor. E obrigada, viu, por cada vida estar aqui conosco. Amém? Obrigada, viu? Amém. Que Deus te abençoe. Abençoe. Amém. Amém, glória a Deus.